Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do InvestMob. E hoje não um convidado, dois, viu? Pessoas que são pessoas maravilhosas, que são grandes especialistas nesse nosso mercado e que entendem muito de hotelaria, de flat e que vai mostrar como dar segurança para o seu investimento. A gente trabalhou junto com eles no Hotel Place to You, tem sido um sucesso aí. Marcos e o Caio já falando um pouquinho deles. Vamos falar daqui a pouco sobre esse case e sobre vários outros que eles têm trabalhado aqui na nossa cidade aqui de João Pessoa, né? Uma cidade que a gente tem visto cada vez mais que tem alavancado muito nessa questão da hospedagem. E lembrando, patrocínio aqui da Bloco Construções, da Vetex, né? E vamos passar já direto aqui a apresentação pessoal. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Marcos e Caio, e mais uma vez aqui com o nosso amigo, o Ayrton, para a gente tocar esse assunto aqui. Eu acho que 1 hora hoje vai ser pouco, viu? Hoje não, hoje vai ter que ser até 1 hora da manhã. Eu acho que hoje é um dos episódios mais aguardados do pessoal, né? Quer saber como monetizar. Pode pedir pizza, Glauber. Como monetizar, né? Peça umas 3 gigantes aí, viu? Então, vai render, hoje vai render. Vamos lá, Vou ser bem sincero, porque a maioria das pessoas querem saber como monetizar o apartamento, flats, como é que... E hoje E tem umas polêmicas pra gente falar aí, né? Vamos lá, tem muita coisa. E aí, gente, tudo bem? Agradecer aí o convite. Eu sempre costumo dizer que não é nenhum sacrifício, né, Caio? Falar de hotelaria, falar aí de turismo. Nós somos responsáveis pela Welcome Hotéis, pela Easy, né? A Welcome é uma empresa voltada, né? O core da Welcome é voltada para hotelaria e a Easy é voltada é um produto híbrido, não é locação temporada. A gente tem sites hoteleiros e tem sites também de locação por temporada, né? Então é um mix, é um produto aí que vem como uma luva atender as nuances, as transformações do mercado. E a gente está aqui para discutir, para trazer tendências, inovações, né? E ver como melhor ser assertivo aí no impacto aí do público final, né? O maior interessado. É isso. Aí um agradecimento imenso a vocês dois pelo convite, né? E eu acho que hoje o papo tem muito a render, literalmente render, né? A gente fala de rentabilidade, então. E é uma satisfação falar de num momento tão importante que uma pessoa está vivendo. Isso é um momento sonhado pela hotelaria, sonhado pela atividade turística, pelo segmento turístico há anos, né? A gente que vem militando no segmento turístico há muitos anos, eu e o Marcos, e determinados momentos em frentes diversas dentro do mesmo segmento, agora em conjunto, né, na mesma empresa. Isso era quase que uma utopia você falar de João Pessoa viver esse momento que nós estamos vivendo, a procura, né, de quem vem para cá como turista e sai daqui como investidor. É uma tendência que está acontecendo e se consolidando bastante. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, sobre como acertar esse equilíbrio. E estamos aí. Pode começar? Vamos começar então numa polêmica. Vamos lá, acho que o povo gosta de uma polêmicazinha. Qual a opinião de vocês sobre você incorporador, desenvolver um flat e aquele flat lá ser operado por múltiplas pessoas ao mesmo tempo? Dá algum problema? É realmente o ideal para o usuário final? Eu sei que a gente está falando aqui de investimento, mas você que é investidor, é importante você entender a qualidade daquele produto que você está levando para o teu cliente final, né? E outra, o construtor ele tem que pensar na replicação, né? Aquele possível investidor que vai comprar aquele empreendimento, ele pode ser um fiel, né, comprador e múltiplos de outros. Está na carteira recorrente, né? Você escalonar isso. Então, assim, Sérgio, só para vocês terem uma ideia, João Pessoa hoje ela tem mais flat do que Recife e Natal. Então, assim, qual é o fim da equação disso? É uma bolha? É uma super oferta? Na nossa opinião, isso vai de encontro ao crescimento da cidade, né? João Pessoa hoje tem pouco mais de 14 mil leitos de hotéis, e aí eu sempre costumo dizer comparado que é muito pouco, né? E aí é por isso que houve esse crescimento exponencial desse mercado de compactos, né? Porque era muito incipiente, eu acho que até 2019 isso. a gente... Obviamente, eu sempre costumo dizer que os flats não são os novos hotéis. É uma tipificação de hospitalidade diferente, até porque hotel agrega serviço, agrega uma série de outras situações. Então,
Os flats não são os novos hotéis. Os flats, eles são um novo nicho de hospitalidade, né, que atende um determinado segmento da população. Por exemplo, dentro de um hotel, você tem no Omnichannel, você tem toda uma capilaridade de nichos. Você tem corporativo, você tem operadoras. E assim, por questões de compliance, uma empresa não direciona um colaborador dele para se hospedar no flat. Até porque existe todo um BID, um processo de engenharia de escolha do produto, do diretório oficial, que existe rota de fuga, existe segurança, porque a empresa que direciona o seu colaborador, ela é responsável por ele. Então, assim, existem algumas nuances. E aí a nossa proposta aqui é trazer um produto que não é sob medida. Não existe um produto 100% que seja fiel sob medida, mas um produto que melhor se adapta à realidade, né? Que é trazendo esse mix da alocação por temporada, que é uma otimização de processo, uma otimização de headcount, como também trazendo todos os canais que a hotelaria e alguns serviços que a hotelaria disponibiliza. E aí você faz um mix com tecnologia, e aí a gente tem o melhor cenário do mundo. Por quê? Porque hoje qual é um dos limitadores, né, de todo o negócio? É a sazonalidade. Então quem trabalha como locação por temporada, geralmente está alocando finais de semana e feriados. Como é que fica a semana? Por quê? Porque ou ela tem Airbnb, ou ela tem Booking, ou tem Decolar. Ou seja, isso atrapalha muito a taxa de ocupação, né? E quando você pega um ano com poucos feriados, como foi esse, caindo muito no final de semana, né? Também complica. Aí tu imagina um aumento da oferta, né? Porque assim, no mesmo prédio você tem vários concorrentes. São várias unidades com várias tipificações, um com maior investimento, outros com menor. Então vai a sua capilaridade de funil de venda em relação a isso aí, né? Na nossa operação não, a gente não administra flats pulverizados, um aqui e outro ali não, a gente pega o empreendimento, é por isso que é interessante os incorporadores já entenderem, porque a gente já entra na base do processo, para ter o processo mais assertivo, né, para essa tipificação de operação, e a gente consegue trazer esse empreendimento como um ecossistema, um círculo virtuoso financeiro, né, porque são vários PDVs. E aí entra como uma unidade, não existe uma concorrência interna. Todos trabalham de uma maneira assertiva dentro de um círculo virtuoso, gerando um ecossistema financeiro. Isso eu vou te perguntar, cara. Do ponto de vista do investidor, eu como comprador autônomo de uma unidade, para mim ficaria bem mais cômodo concorrer uniforme com outros. Isso vai exatamente ao encontro à pergunta original aí, feita por Richelli. Quando você imagina isso que o Marcos falou agora, né? O que ocorre hoje como realidade da maioria dos empreendimentos daqui é exatamente o oposto disso. Você, como não tem uma uniformidade da operação, cada cabeça é um mundo. Então, cada um vai fazer a administração, que é o viés que ocorre hoje com maior frequência, como que é? Sem, muitas vezes, na grandíssima maioria, sem a expertise do processo de análise de CompSet ou cesta competitiva, quais são os produtos que estão no entorno. Aquela região onde está colocada a minha unidade que eu comprei, ela tem uma característica mais corporativa, ela tem uma característica mais lazer, é uma unidade que é frente mar, é uma unidade que é colocada nascente, é uma unidade... Qual é o seu posicionamento dentro do todo? Quando você não tem, some-se a isso, essa falta de uniformidade do processo, ainda eu vou usar essa expressão e eu sei que o amigo que está nos ouvindo e tal vai entender. Cuidado. De forma amadora, quando não há uma profissionalização disso, ou seja, quem vem fazer a administração do empreendimento vem com ferramental, expertise e capacidade, capilaridade para gerir aquilo de forma profissional. Aportando serviços, agrega-se profissionais que envolvem, no nosso caso, marketing, financeiro, jurídico, contábil, comercial, central de reservas. Tudo isso, central de reservas, tudo isso aporta-se no pacote que a gente chama de Welcome ou Easy. A gente traz isso. Então, o empreendimento ele passa a ter uma unicidade, ele passa a ter uma uniformidade de administração. Nesse universo que o Marcos falou. Quem está comprando com a finalidade do investimento, ele precisa parar, pensar, dizer, olha, eu estou comprando a unidade que determinada construtora a qual eu confiei,
adorei a localização, o preço está adequado porque eu quero, o meu poder de investimento, a estrutura é fantástica. João Pessoa hoje, vale se dizer, é um exemplo de beleza arquitetônica. Dá uma andada na região onde estão adensadas essas unidades, tanto hotéis quanto flats, e dá uma olhada se você tem algum prédio caixote. Nenhum. Não existe mais isso. São prédios belíssimos, nossos arquitetos premiados, né, nacional, internacionalmente. Então, a cidade está virando, de fato, uma grande referência. Então, o cara compra pela estrutura, pela localização, pela possibilidade de um rendimento, de uma rentabilidade que ele vai ter, que precisa ser real. Eu costumo brincar, quando a gente está conversando com alguns investidores que nos procuram, que tem gente vendendo João Pessoa, 12 meses é janeiro. O Réveillon passa dezembro, aí ótimo, o período de férias é janeiro. Aí vem o carnaval. Não, a gente não ganha carnaval em fevereiro, não. Carnaval é em janeiro. Rentabilidade é a mesma de janeiro, porque bomba. João Pessoa está no auge. Aí vem Semana Santa em março. Não, não tem Semana Santa em março. A gente tem janeiro também lá. Setembro, outubro, só tem janeiro. E não é isso. Nós ainda temos uma sazonalidade para mitigar. Para isso, essa profissionalização que a gente aporta é com esse público que faz o famoso colchão. Eu tenho março, eu tenho maio, eu tenho agosto, eu tenho setembro, que são meses que, obviamente, o trabalho profissional de um comercial, de um RM, que é o profissional que faz a análise de mercado e coloca o preço, o valor, na verdade, para ser mais preciso, da diária, adequado ao produto que eu tenho. Não é assim, eita, eu estou com uma ocupação baixa tarifa. Eu preciso ter um posicionamento do meu produto. Que essa Ele questão, tem que ter um mínimo máximo. que essa questão do dumping é o que está acontecendo. O pessoal já vi flat em Edson Amário se vendendo a R$ 70 na baixa temporada. Aí o que é que você gera com isso? Produto substituto. Por que você acha que os motéis estão fechando? Mas sabe o que é que eu percebo? É que a gente teve até um episódio aqui, não foi, Célio, que a gente tratou dos erros dos investidores iniciantes nesse mercado. E um dos principais erros, e assim, os mais comuns que a gente vê, é justamente isso. O cara que não tem domínio do produto, ele vai botar uma tarifa qualquer para poder fechar aquele orçamento dele no mês. Sim. Não lembra da sazonalidade, não lembra que o produto dele é similar a outros. Sim. E acaba E comprometendo um detalhe, o mercado como um todo. e a manutenção. Agora, um ponto que eu acho que é importante, que eu acho que o nosso ouvinte, ou a pessoa que está assistindo a gente aqui, está se roendo lá, querendo perguntar, beleza, é muito lindo, vocês vão entregar para a gente a administração profissional, mas no frigir dos ovos, eu, investidor real, o que eu boto versus o que eu tiro, é melhor financeiramente. Isso, vamos tirar da equação primeiro a questão da dor de cabeça, né, do trabalho. Sim. Mas financeiramente, dinheiro líquido no bolso. Vale a pena eu estar dentro de um empreendimento que tem uma gestão profissional? Ou é melhor eu sozinho? Você imagina, você, médico, né, com patrimônio lá de 10 milhões, com 50 flats de uma pessoa, tudo beira-mar, aqueles top lá que você tem, na beira-mar, tudo alugado lá. Todo mundo tá Você está escondendo o jogo. E você tá tendo escondendo que o jogo, ficar velho. todo dia lá, olhando as BNB, vendo se aumenta, se baixa, quando quebra uma... Não, aí falou, não, tirar da equação a dor de cabeça. Então, não vamos falar sobre esse ponto, não. Vamos falar só da parte financeira. E aí você vai ficar lá com 80%, 90% do que está faturando, a taxa de ocupação vai ser lá em cima, você vai ganhar muito mais se não tiver uma gestão profissional. Tô certo ou tô errado, Marco? Marco e Caio, me respondam aí. No dinheiro no bolso, no frigir dos ovos, o cara vai ganhar mais dinheiro ou vai ganhar menos? Essa eu quero ver. A pergunta é difícil. é o Eu tipo falei da que essa coisa, pergunta é difícil. A gente tem que analisar vários cenários em relação a isso, né? Por exemplo, o nosso investidor de um produto X nosso, ele está tendo uma rentabilidade muito positiva, até por custo de oportunidade, acima de vários fundos de investimentos, né? Obviamente, hoje se fala em 1%, 1,1%, mas a média hoje, em termos de métrica de mercado, que o mercado está pagando é em torno de 0,5% a 0,8%, 0,9%, né? É mais ou menos a média de CAP em função aí do investimento no flat, no imóvel, né? Mas assim, o que é que acontece? A questão da rentabilidade, ela é bem relativa, né? Porque você tem que considerar também
o valor de compra do imóvel, não o valor de mercado. Porque às vezes o cara considera o valor de mercado do imóvel, né? Não, mas vamos tirar também da variação. Eu acho que esse ponto Mas do valor de compra é um ponto importante, mas eu queria deixar ele para um Sim. segundo momento. Porque é claro, como por exemplo, se você comprar aqui no Nacon, lá na frente, quando o empreendimento for lançado, a gente está em vias aí de lançar, estamos terminando a documentação, mas se você comprar lá, é um empreendimento a regime de custo, você vai comprar 30% abaixo do mercado e você vai ter uma rentabilidade muito grande. Então, vamos também tirar essa variável. Aí é a exceção. Vamos falar da O cara regra. ganharia muito mais, né? Mas vamos pegar só o comparativo. Eu tenho um imóvel e quero comparar. Se eu administrar aquele imóvel, o mesmo imóvel, comparando a mesma base, Sim. aquele imóvel administrado por mim, ou se eu trouxer ele para dentro de uma operadora profissional como a de vocês, Sim. que vai ter todas as vantagens que a gente sabe, né? Agora eu vou parar de brincar e começar a falar sério. Então, digam aí, para o investidor, ele vai ter realmente um ganho ou ele vai ter uma rentabilidade um pouquinho menor, mas aqueles outros fatores que a gente falou, menos dor de cabeça, tá ali uma taxa de ocupação mais estável, e isso acaba compensando para ele. O que é que acontece? Segundo dados do AirDNA, que é o BI do Airbnb, a taxa de ocupação em João Pessoa no primeiro semestre foi em torno de 53%, 54% dos flats, Média, né? Em termos de média. Uma diária em torno de R$200, 220 no máximo, tá? A hotelaria hoje, a diária média da hotelaria hoje é acima de R$400 hoje na cidade, né? Com ocupação média de 70 e poucos %. Por que é que eu estou comparando? Porque como a nossa operação gera um insight hoteleiro, a gente além de ter uma taxa diária média acima do mercado, a gente também tem uma ocupação acima desse mercado de flats. A nossa comparação não é com o mercado que está aí, de locação temporada, porque não é a nossa operação, tá? O que é que a gente traz? Além de esse valor agregado de benefícios, da sustentabilidade do negócio, né? A gente sabe que essa questão da locação temporada, ela é muito, né? Ela é muito volátil. Então, você não tem um nível de sustentabilidade de valores execuível que faça com que você tenha uma programação financeira atrelada. É muito variável, tá? E eu acho que isso sem falar também na questão de quando vocês entram no empreendimento de flat, todos os flats que estão sob a operação de vocês, normalmente vocês trabalham com o prédio inteiro, né? Mas a gente já tem parte dele, dependendo de uma análise de viabilidade. Dependendo, por exemplo, o Nacon já tem um pré-acordo aí firmado, né? Que Sim. São 270 unidades, que se a gente conseguir pelo menos aí umas 100, vocês vão entrar. Eu acho que a gente vai conseguir trazer tudo, não é? Vamos lá. Eu vejo que, num caso desse, inclusive até a flutuação entre unidades, né? Porque como todos os investidores recebem ali pelo pool, né? Eu acho que esse também é uma das vantagens que o investidor tem, porque pode ser que alguma unidade não aluga aquele mês, essa que aluga. Então, você falou uma coisa importante aí, a questão de quando você compara a rentabilidade de um flat com a diária de um hotel, o valor do flat com a diária de um hotel, você já começa a perceber o tipo de mercado que você está. Não é apenas um serviço agregado, com vários outros PDVs. Você já tem uma segmentação clara. Pronto. Aí o investidor não vai poder comparar um aluguel da unidade dele com um quarto de um hotel por conta justamente desse pool de serviço que a gente consegue. Que é agregado nesse tipo de operação. Aí, Caio, o que é que eu imagino que os nossos ouvintes que nos estão assistindo lá pensam? Poxa, se eu não consigo acompanhar a diária de um hotel, porque obviamente tem outros serviços embutidos, uma infraestrutura já voltada para o turismo, como é que eu posso melhorar do ponto de vista estrutural ou até de plataforma, serviço, para um futuro cliente que não vai trabalhar tanto de curto prazo, mas a um longo prazo, para eu ter uma rentabilidade garantida ou pelo menos diminuir o risco de oscilação de rentabilidade ao longo do ano? Olha, eu vou voltar a fazer uma vírgula em relação ao que a Richelle disse e a gente entra nesse questionamento aqui. Você tem que colocar nesse pacote de pesar e medir se eu entro com uma administração profissional, se vale a pena, ou eu fazer ali na ponta do lado sozinho, a disponibilidade de quem está fazendo esse investimento, né? A gente tem um número muito alto,
vocês sabem bem disso, um bom percentual dos investidores nem daqui são de fora do estado. Então, todo o acompanhamento da unidade em loco, manutenção disso, Governança, como né? é que está a questão de governança, Bem complicado. como é que está, eu tenho que trazer isso, apesar de Você não ser imagina, o cara mora em Brasília, quebrou um vaso, ele vai ter que arrumar um encanador para é o famoso Aí tu anfitrião imagina que isso tem no que Réveillon. resolver. Aí você diz, olha, bombando, uma unidade sem local. prestador de serviço. aí você diz assim, não, mas eu tenho uma pessoa que cuida disso aí para mim, né? Não é uma gestão profissional, mas é um amigo, é um sobrinho, é um, sei lá, seja lá quem for. Será que essa pessoa vai conseguir um encanador lá no dia do Réveillon? Essa é a questão. Né? Nós trabalhamos com um naipe de serviços que são contratos. Nós temos contratos com pessoas para fazer as manutenções, não só as manutenções Com profissionais alocados nos empreendimentos. Sim. Né? Não só terceirizados, como funcionários. Nós Funcionário. temos um gestor nosso no É o empreendimento. que acontece com o hotel, né? Quebrou uma coisa. É, tem uma claro, equipe é isso lá aí. tem que dentro. depender É disso. isso aí. Não, eu tenho equipe, para isso nós temos manutencionista no hotel, nas nossas unidades, né? A Easy aporta isso também no processo. Então, assim, a gente tem esse tipo de funcionário, governança, recepção, todos os turnos, nós estamos cobrindo essas lacunas que o mundo de flats administrados de forma avulsa, e veja só, não tenho nada contra isso. Nós não somos aqui fiéis da balança para dizer, olha, esse universo está fadado. Claro que não, Aí gente. tem que ser realista, né? O mercado Agora, é assim. Se você está comprando, amigo, eu acho que essa é a pergunta, sabe, chave. Você está precisando comprar. Qual é a tua ideia com a compra dessa tua unidade? Você vai morar? Você vai usufruir do empreendimento? É uma pergunta que acontece com frequência quando a gente está conversando com investidores que nos procuram. Porque, olha, uma das grandes situações é que o cara diz assim, cara, eu vou comprar, põe para uma administração profissional, por exemplo, mas e aí? Eu quero vir a João Pessoa. Né? Aí eu não vou ficar no meu apartamento, porque tá, né? Nós temos toda uma programação para isso. A gente apresenta isso para o investidor que está querendo, para ele saber o seguinte, você vai usar seu apartamento. Agora, lembre que a atividade fim que você está comprando isso aqui, se você compra com essa finalidade prioritária, é rentabilidade. Então, em serviços hoteleiros, eu preciso fazer isso aqui girar bem. Ô, Caio, você me fez lembrar aquela conversa que a gente teve, acho que há uns 2 meses por aí, né? Sim, mais ou menos isso lá no Cine School. Aí você me levantou uma questão agora que eu lembrei, você falou uma coisa muito interessante. Muitas vezes o cara está comprando uma unidade pensando não em rentabilizar, mas pensando em morar. E morar. Só que a incorporadora está construindo aquele prédio com a intenção de rentabilizar a unidade dos investidores. Então ele compra gato por lebre. Então isso é um risco também que você Muito. corre quando você não estuda o tipo de Ah, empreendimento o perfil que do você... empreendimento. Nem estuda, e é isso que o Marcos falou quando a gente... Não é condição sine qua non. A Easy ou a Welcome, ela não diz assim, olha, eu só entro num processo se for desde a concepção. Não é isso. Nós temos projetos em andamento e já estão postos, já estão entregues. A gente está, né? Foi chamado para algum. Ótimo. Eu acho até que no dia a gente trocou ideia. Por exemplo, a gente tem muito comprador de fora do estado ou do interior do estado Sim. que compra para um filho estudar, para uma filha vir para usar a faculdade e ao mesmo tempo vai morar num prédio que é, digamos, uma balada, porque os caras querem ali curtir, estão Exato, tocando para. Então, isso é outro problema que o hotel não tem. E você... Porque a gente já vai para um hotel ou, sei lá, investir em um hotel e que ele já tem o perfil de turista. Mas eu não vou nem muito longe, viu? Porque assim, Barcelona hoje, o mundo hoje está colocando gatilhos em operações focadas em vendas Airbnb. Nova York, Berlim. Barcelona hoje proibiu porque não tinha apartamento para se morar anual. Florença já proibiu também, né? Então, Não tinha, entendeu? Então assim, isso O não é mercado um problema. imobiliário não conseguia acompanhar a Não demanda conseguiu acompanhar, porque, do mercado assim, local, né? De quem do Você está morador. entendendo? Hoje o cara queria morar em Barcelona, fazer um contrato de locação anual e não tinha imóvel para isso. Mas isso é um fator que não é só Barcelona, a Europa passa Sim, por uma sim, crise de moradia. Sim. Sem dúvida. Tem locais lá como a Suécia que o nível de construção que está hoje, continuar daqui a 10 anos, ainda não supra a demanda de hoje. Então, a gente tem que entender que o mercado europeu está um mercado já saturado para esse tipo de empreendimento. E aí, vamos fazer uma analogia com João Pessoa, com esse quantitativo de flats, né? Isso é interessante, porque ao contrário
do que está acontecendo na Europa, a gente tem um diferencial muito grande, que é o tamanho da população. João Pessoa foi uma das capitais que mais cresceu 26%, no em último termos censo. percentuais do último censo para agora, né? De 2010 para cá. Capital que Então- mais recebeu novos moradores. Pouco mais de 160 mil. E quando a gente Pouco mais de conversa com 160 mil. empreendedor, com incorporadores, a gente percebe que cerca de 40%, chega até tem empreendimentos que passam dos 50%, mas pessoas de fora do estado que estão comprando Isso. unidades aqui. Não é só aquela ideia de que antigamente a gente pensava isso, João Pessoa é uma cidade que idosos vêm se aposentar aqui. Esse perfil está mudando. Sem E dúvida. a gente consegue ver andando E na eu sempre cidade. né? costumo brincar, né? O pessoal dizia que uma pessoa era uma cidade ideal para se morrer. Qualidade de vida é para se morrer. Agora é pra se Hoje é o viver. contrário, para se viver. E a gente consegue perceber até pela própria estrutura da cidade, os restaurantes que estão se abrindo, os hotéis, a pegada tem sido diferente para um público diferenciado. Então, pegando um paralelo com isso, na visão de vocês, o que é que o empreendimento hoje tem que ter para ser atrativo para um investidor de fora? Eu acho interessante, Caio, você mensurar. A gente lançou a Easy na Construcom, né, do ano passado. E aí eu acho interessante você mensurar a analogia da palestra que a gente Sim, deu lá sim. sobre esse contexto aí. Isso, nós fizemos primeiro fato interessante, a gente era algo estranho na Construcom. 2023, tivemos também na 2024. Uma empresa de administração de unidades flat, compactos, estúdios, como queiram chamar, né? Numa feira da construção. Então você tinha lá material de construção, você tinha construtora, você tinha todo um universo construtivo, e aí o pessoal passava, o que é isso aqui, né? Porque a interlocução nossa, ela é com o construtor. Eu provoco demais isso com os construtores com os quais conversamos, e assim, olha, o ponto inicial da nossa conversa tem que ser com vocês, porque vocês são os indutores desse processo. Nós ouvimos uma pergunta certa feita, óbvio, por questões éticas, LGPD. não citaremos nada, mas assim, alguém nos perguntou, Virando moda alguém esse no negócio. meio nos perguntou assim, depois da gente falar bastante sobre os processos que nós trazíamos para o mercado de João Pessoa, o que nós entendemos de ser, né, não somos detentores da verdade, nem a única solução funciona é a nossa, não, mas a gente pegou cases de mercados muito próximos ao nosso, Natal, enfim, cidades que saturaram nesse processo de ter uma super oferta e não souberam lidar com a crista da onda, né, o momento boom que houve imobiliário, e aí não souberam lidar bem com isso, e aí, o exemplo da nossa querida Natal, eu sou de lá, por sinal, sou natalense, hoje está um mercado um pouco difícil, né? Estão tentando retomar, enfim, e não é difícil ouvir instituições, empresários de Natal dizer assim, cara, João Pessoa, foi o que aconteceu com João Pessoa, foi o que aconteceu com Natal, né? Houve uma inversão, assim, estrondosa. Por que a gente foi falar na Construcom? Porque eu conversava com construtores e a pergunta primeira que eu fazia era o seguinte, olha, nós não somos instituições, a Easy, a Welcome, filantroca. Óbvio, nós estamos aqui em função de comercializar uma ideia que nós temos, pegando case de sucesso e formatando um projeto que consideramos ideal. Trazendo as boas práticas da hotelaria para o mundo. Sim, coletivo. trazer- Acho que resume isso. Obviamente, Insights hoteleiros, não só insight hoteleiro, como a tecnologia ela vem para facilitar a jornada do hóspede. sem dúvida, a experiência que ele tem que ter. Para o mundo dos flats que não é enxergado, como o Marco citou há pouco, por alguns segmentos. Você tem um baita de um flat, um desses que ele tem, inúmeros, né? Que você citou aí. Aqueles Faz- 50 que tem na beira-mar do Cabo se Branco. você tem aí, Todo pô, mundo- eu sou um funcionário, eu vou voltar para aquela questão. Metade das inicial. coberturas do Cabo Branco é dele. Eu sou Isso aqui é um birô de negócio. colaborador né? de alguma empresa aí, que não vou citar nomes aqui, mas sei lá, uma empresa importante, grande e tal, eu sou um colaborador, eu tenho meu self-book, meu sistema, eu entro aqui no sistema, estou indo para João Pessoa e eu quero ir, cara, mas eu adorei o flat que eu vi ali e tal, conheço o proprietário, o cara é amigo meu, disse que vai fazer um preço bom, vou me hospedar agora, na próxima que eu vier para cá, eu vou me hospedar no teu flat. Não vai, filho. Não vai, porque ele vai procurar no sistema do self-booking dele, a agência corporativa que atende a empresa que ele trabalha, manda, sou eu que trato disso na nossa empresa, uma série de documentos, de requisitos que eu preciso preencher, geralmente a partir ali do mês de novembro, outubro começa, mas vai até dezembro, comecinho de janeiro, chamada RFP, para eu preencher uma série de pré-requisitos, me informando tarifa que eu vou manter,
quais são uma série de nuances do mercado que sustentabilidade, rota que a de unidade fuga, tem, segurança. para saber se eu estou elegível para fazer parte desse fluxo de empresas, de hotéis que estão, né, aptos a acomodar o meu colaborador. Então, nem que eu queira. Eu tenho que estar lá. Quando eu boto uma pessoa de 10 a 15 de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, vão aparecer os hotéis que estão homologados dentro do compliance daquela empresa. Então, por que eu conversava com os construtores, voltando, dizendo assim, cara, eu preciso que eles entendam que o papel do construtor não é só entregar. Não é levantar as paredes. Volto a dizer, arquitetonicamente perfeito, lugar maravilhoso, a dimensão do apartamento ideal, cara, lindo, tudo funcional, bacana. Mas só a estrutura não vende. Não é a estrutura que vai me dar rentabilidade. Não é isso. Se fosse assim, só quem estava no Cabo Branco, ou em Manaíra, ou em Tambaú, que condensa aí a principal rede hoteleira e de flats hoje, né? O Bessa tá ganhando força muito, mas a gente ainda tem esse fluxo maior, principalmente hoteleiro ali, concentrado em Cabo Branco, Manaíra, Tambaú e Manaíra. Todo mundo que era frente de mar ali estava remando e quem estava atrás dançava. Não é assim. O mercado não está assim. Então, o que é que eu digo com os construtores? O que é que você está pensando que vai acontecer com João Pessoa daqui mais alguns anos, e não vai demorar, com essa enxurrada de flats que está sendo colocado? Quais são os diferenciais que você vai trazer? É só a estrutura? Porque beleza, está todo mundo colocando, todo mundo está sendo moderno, todo mundo está sendo bem estruturado, todo mundo está procurando a melhor localização. Eu acho que Então, pensar em serviço, pensar na qualidade, e eu acho que não só do hóspede de curta temporada, acho que é importante. Por mais que o empreendimento, a vocação, aquilo que você falou, qual é a vocação do empreendimento? É um empreendimento de família, é um empreendimento curta, média temporada, longa? Você tem que saber qual é o seu O empreendimento, por mais que o empreendimento seja direcionado para curta temporada, mas a gente sabe que tem pessoas que vão comprar, que vão morar. Então não pode deixar de ter isso. Não só pessoas, vamos dizer assim, uma pessoa sozinha, né? Mas vai ter família também que vai morar. Mas justamente isso que Então, a gente tem visto por lá. isso que se você não tem uma administração profissional como que o pessoal, os meninos aqui sugerem, né? Aí você vai talvez cair naquela história da família que for morar ali, vai morar no empreendimento balada, como você estava falando. Né? E o que a gente tem visto hoje em dia, a maior briga de condomínio hoje é por conta de uma unidade que o cara quer morar e o outro quer alugar para plataformas esse mix é complicado. de aluguel como o Airbnb, né? A gente tem visto muito isso, até debate chegar até no STF, um debate, porque chega na última instância o prédio é para morar ou é para alugar? Pode se proibir? Pode. Isso a gente começou lá atrás com a questão dos pets, não foi? Pode ter pet em prédio, aquela coisa toda. Hoje em dia não. Será que posso alugar minha unidade para um Airbnb, para o Book da vida? Eu acho que, Marco, a gente também tem que saber esse perfil, porque como o Caio falou, hoje você tem um perfil corporativo, você quer uma unidade para alugar corporativa ou quer uma unidade para alugar para um público mais baladeiro, digamos, um cara que vai curtir a cidade. E isso tem a ver com o aspecto de curto e longo prazo também, né? Ou eu estou enganado? Eu sempre costumo dizer, a hotelaria também, ela é pluri. A gente recebe vários tipos de perfis. Obviamente, todo o conceito do empreendimento é o que vai nichar o produto, né? Hoje existem produtos voltados no público LGBTQIA+, né? Não de forma direta, mas de forma intuitiva, de forma conceitual, de forma... Sim, né? Então, que é um público que tem um target... tem um ticket médio altíssimo. Hoje, a hotel pet friendly, né? Assim, o nível até pelos nossos produtos aqui, o nível de recebimento de pets é uma loucura. Hoje não se fala nem mais em hotel pet friendly, mas com hotel pet atrelado. Porque ainda está gerando alguns impactos nos hotéis, né? Você ter o seu pet no seu apartamento. Então quer dizer que hoje em dia não precisa mais entrar com um cachorrinho escondido na bolsa da mulher? Não, pior que ainda tem gente que entra. Inclusive com 6 gatos, né? O cara entrou com 6 gatos no apartamento, vocês imaginam. Então, isso porque a gente cobra pro pet, né? A taxa. Tem que pensar nesse mix, você tem que... A pergunta que se faz quando você pensa em chamar uma administração profissional, quanto mais cedo para isso, somos nós, é o A, B, C, volta a dizer, nós não somos detentores da única maneira possível de dar certo. O mercado está cheio. O que a gente defende é a profissionalização da gestão, né? Verifique, construtor, qual é essa, aquela, eu acho que, olha, essas aqui são as melhores para mim, puxa uma, indica e segue abraçado com isso, porque quando você traz isso desde o conceito, primeiro, a gente entra num processo
de uma espécie de uma consultoria para aquela finalidade. Então, a gente vai definir muito qual é a tipificação, qual é a categorização, a importância de uma padronização de unidades. E o Eu que não posso vem- ter apartamentos... E o que vem de encontro ao que o diversos. Caio está falando, que há alguns anos atrás a gente imputou alguns incorporadores construtores sobre esse mix de Isso, cenários. e E aí o empreendimento está aí posto e hoje a gente está sendo chamado pelo próprio para tentar Que mudar. poderia ter feito mudar- Quando situação. nós apresentamos isso. É. A palestra que eu fiz na Construcom, eu fui um dos palestrantes da Construcom 2023, era como construir. A gente fez uma adaptação de uma pesquisa que é feita a cada 10 anos pela Amadeus, que é um GDS, né, um Mundial. sistema mundial de distribuição, é Global Distribution System. Isso é bem antigo, mas óbvio, tá super moderno hoje, porque ele também se modernizou, mas é uma grande plataforma de reservas. Era o que havia década de 70, de 80, Eu sou para mais você novo. fazer reserva em Por isso. companhia aérea. Era um grande. É um grande sistema. Ricelli já era nascido nessa época? Não, Ricelli Não. é de 90 e pouco. É um garoto. Não, e agora é só o whey protein, aí pronto. Aí Aí, acabou. Rejuvenesceu 20 É. anos. Então, a Amadeus faz uma pesquisa a cada 10 anos, citando qual é o perfil do viajante da próxima década. Então, eles lançaram, sei lá, em 2013 para até 2023, em 2023 para até 2033. A gente adaptou isso, porque isso tem muita correlação. O viajante do futuro, a gente fez, da próxima década, a gente fez uma correlação disso com o sistema construtivo. como Ou seja, construir para isso? Como construir, o que é que o construtor deve imaginar que os próximos empreendimentos dele, que exatamente nesse período que a gente está agora, devem ter, em termos de tecnologia, em termos de experiência. Eu acho que já é alguém ligando querendo comprar um flat. Deve ser. Foi Isso. Você foi falar, Rapaz, eu tô preocupado. ligando, Todo já. podcast que eu saio aqui, tô com 3, 4 flats armados. Eu acho que a prefeitura vai ligar pra mim pra saber se E a eu Receita viu. Federal? Isso ele já me vendeu uns 10 lá no Cabo Branco. Hoje até eu já saí com 2 coberturas lá. E a mansão dos condomínios? Mansão do condomínio que a gente falando em consórcio no primeiro Agora, episódio. vamos pensar num aspecto intermediário. Vamos lá. Eu sou investidor, nem eu tenho, não quero administrar minha unidade sozinho, não. Beleza. Mas e a permissão no regimento do condomínio de ter, sei lá, 15, 20 administradores, cada um com 2, 3 unidades, concorrendo entre si, canibalizando muitas vezes, né? E até com padrões de enxoval, de imóveis e de serviços diferentes dentro do mesmo prédio. Vocês acham que isso é uma coisa que deprecia a experiência do usuário final? Celi, isso a gente vive isso na pele, né? A gente tem um empreendimento onde a gente tem um inventário X e o resto é pulverizado, inclusive multipropriedade. E assim, todos os impactos gerados pelo condomínio, no condomínio, é desses imóveis pulverizados. Só para você ter uma ideia, eu já vi hóspede de terceiros aí estendendo roupa em área de lazer do empreendimento. Eu já vi o cara comendo McDonald's na piscina. Eu já vi camisinha na piscina. Fezes na piscina. É horrível, é esdrúxulo falar isso, mas é realidade. E assim, isso não reporta, e olha que isso é um dos metros quadrados mais caros da cidade. Isso não reporta a estrutura, a qualidade do empreendimento. Como eu já vi em outros, se comendo quentinha na área de lazer, né? Nos metros quadrados mais caros da cidade, que é o Cabo Branco. Então, assim, não é a estrutura do empreendimento. É o modus operandi dele, que é errado. Desculpa, só para concluir, então, chega à conclusão que eu tenho que o correto realmente é que o empreendimento como um todo seja operado por uma empresa única, porque é a forma mais com próxima segurança de jurídica, Sim, claro. Com a devida segurança jurídica no processo. Que eu acho que é a é forma mais fácil de você positiva. tentar levar vamos dizer assim, uma pegada, né? Pro investidor. Para o investidor e para o usuário final também. Uma outra pegada coisa, de serviço com qualidade E para outra todo coisa, um mundo. detalhe importante. Manutenção. A gente está cansado de ver unidades. E assim, o que é que você imagina de estrutura dessas empresas de STR, aí, de locação temporária, onde ele não tem um cara fixo na estrutura?
Um hóspede sai, como é que ele vai supervisionar a saída desse hóspede? Se ele depreciou, Como se é que ele ficou esse quebrou. apartamento? Entendeu? Você levou algum item, O né? que pode acontecer é quando há pessoa de governança que está em outro local, que vem correndo para limpar isso aqui depois de até 3, 4 dias, não sei, dependendo da estrutura, dependendo da rotatividade, e vê o negócio depreciado. Eu fiz benchmark em várias, inclusive eu passei 1 hora para entrar no apartamento, porque o cara vinha de outro imóvel para liberar. Ao adentrar, muita coisa quebrada, depreciada, entendeu? Porque assim, é um nível de responsabilidade? Não. É o modus operandi do processo que não facilita. Ele não pode ter um funcionário por apartamento. Você falando isso, Entendeu? eu lembrei que a gente aqui na nossa cidade tem muitos empreendimentos que são mix, né? Sim. Ele é residencial, ele é empresarial, ele é Sim. tudo ao mesmo tempo. Agora também tem um empreendimento aqui próximo da gente que ele é empresarial, ele é médico, ele é flats. E aí, como é que faz para gerenciar tudo isso? Porque, por exemplo, se eu sou um turista, digamos, eu vou querer me hospedar num que dá uma melhor qualidade para mim, próximo à Sim, praia. claro. Valor agregado, Mas, benefício. vamos supor que se eu sou um turista mais, digamos, de negócio, eu vou chegar, vou fazer uma palestra, vou dar uma consultoria num mix desse que tem empresarial médico. Então, para mim também é muito cômodo ficar ali, porque eu não preciso me Uma locomover. logística, né? Uma Você logística mais falou num adequada. nicho interessante, viu, Isélio? João Pessoa, ela sente falta de produtos multi aqui. Torre empresarial com torre hoteleira. É. A gente estava discutindo uma perspectiva de um projeto onde o cara vai trabalhar um empresarial e a gente até sugeriu aí, nesse processo de modelagem, por que não tem Agregar. alguns andares disso aí para hotelaria? Tu imagina, você já tem o cross-selling feito, né? Você já tem um input, Isso é muito né, comum de perspectiva de no demanda. mercado asiático, isso é muito comum, né? O Exato. mercado do Oriente Médio ali também, a gente percebe. Sim. Até você trabalha, Você está tem um dentro hotel, de uma, tem tudo ali, de um né? organismo já que lhe atende em todas as E aí, nuances, porque se eu sou um viajante com uma família, fico. Se eu sou um viajante a trabalho, trabalho, fico. fica Então, da mesma tem forma. tudo ali, shopping, tudo Sim. ao mesmo tempo, né? Agora vamos lá. Como é que a gente consegue caracterizar para o nosso telespectador e ouvinte aí a grande diferença entre o aluguel de curta, média e curta e longa temporada, que são os dois principais, né? O que é que dá esse gatilho da diferença? É uma diária só é curta? Só é curta temporada se for uma diária, ou é um fim de semana? O que é que mensura isso aí? Quando a gente fala curta, isso independe de quantidade de diárias, né? Quando se fala curta, é um período que é um período menor do que um contrato mais a longo Convencional de um ano, prazo. vamos dizer assim. Isso. Então, não existe Qualquer um coisa regime pontual de Menos de um ano é que considerado curto. estratifique isso, né? Certo. Não existe uma Não normativa. tem um mínimo ali, ó, nem- a partir de 5 diárias já é maior, menor. E o limite é aquele caso do cara lá nos Estados Unidos que morava dentro do hotel e virou propriedade dele. Lembra aquela história que passou Sim, sim. todo mundo? Então o limite seria o longo prazo, O longo seria isso, prazo o cara é- virar dono do hotel. E tinha que ser um brasileiro, né? Agora, essa questão a gente falou que é importante realmente ter uma administração profissional, mas trazendo aquela pegada que a gente sabe que sempre, hotel não, né? Mas quando você vai para o empreendimento de flat, existe uma grande possibilidade de alguns compradores quererem realmente morar. O cara está numa localização boa, Sim. ele quer estar dentro de um lugar com serviço, Sim. um empreendimento bacana. Então, num caso desse, por exemplo, que desistirem algumas unidades que quem comprou quer morar, ou ele quer realmente alugar por longa temporada, esse ponto vocês veem como maus olhos para uma empresa como a de vocês operar um empreendimento desse? Na verdade, geralmente, nesse tipo de perfil, a grande possibilidade de incremento de venda para pessoas que querem morar geralmente é 10% do empreendimento. É um quantitativo muito pequeno. Nos empreendimentos que a gente tem conhecimento, é irrelevante. Então, isso não gera problema, né? Então são pessoas ali que vão Dificilmente, conviver, que na verdade eles vão estar tendo um ganho, né? Porque eles vão estar morando num empreendimento que tem com um valor agregado muito grande, valor, que serviço. se ele na quiser grande maioria contratar de serviço, pay-per-use, em forma de Sem pay-per-use, né? aí se ele quiser inclusive naquela Governança, serviço de aquela governança. unidade dele, né? Então, por exemplo,
Minha esposa, no dia que nossa filha se casar, eu quero ir pra um negócio desse, porque eu quero esquentar a cabeça com tá arrumando cama. Sai de casa, voltou. Você tá morando num apartamento Mas com já é serviço de tendência, hotelaria, né? os grandes apartamentos... Sem estar esquentando a cabeça mais. Né? Você vai pegar a mesma estrutura que tem ali de camareira, de que tá arrumando os outros quartos, para arrumar o seu também. Se ele agrega entregar tudo pro Voltando àquele problema que a gente tem visto na Europa, porque lá na Europa, lá tem muito imóvel que é tombado, né? Patrimônio histórico. Sim. A gente está vendo esse processo de reavivamento dos centros das capitais, né, das grandes metrópoles. Aqui em João Pessoa, por exemplo, tem incentivos fiscais até para a construção de hotel lá no centro e tudo. Recife já lançou um hotel lá no Marco Zero, né? Novo hotel. E o que é que vocês veem estão dentro do mercado com a possibilidade de você investir no centro? Pronto, eu como investidor, investir no centro, comprando uma unidade lá, ou até o próprio incorporador investir lá num flat, porque eu acho que João Pessoa, como a terceira capital mais antiga do país, tem muitos atrativos que muitas dessas cidades não tem por aí. É um desafio, né? A própria prefeitura, ela está trazendo alguns gatilhos aí para tentar urbanizar o centro da cidade, né? Inclusive com incentivo, né? Tentar levar empresas, tentar levar complexos de lazer, porque assim, só o fato de o hotel por si só, como aconteceu lá em Recife, ele não vai ser um indutor. Então a gente tem que ter uma estrutura institucional, né? Cria um ecossistema. Mas esse poder agregar. Já vem trazendo esse modelo há um tempo, né? Tem lá o ponto digital, ele vem criando uma estrutura e aí você tem um processo de atratividade normal. Chegou um momento que faltou um hotel ali para hoje infelizmente essa demanda. Hoje infelizmente não se tem só o fato de ter um gatilho como redução de ISS, incentivos fiscais, isso por si só não é. O governo tem que levar uma infraestrutura mínima, né? Eu vejo como um dos grandes entraves da revitalização dos centros, né, das cidades. Foi um grande debate da política de São Paulo. Foi das construções antigas, né? Eu acho que é um desafio, né? É a questão do patrimônio histórico, né? Não falando mal a quem defende também que a gente tem que preservar nosso patrimônio. Mas eu acho que a gente está num momento de sociedade que a gente tem que talvez rediscutir realmente até que ponto ter que preservar tudo, até que ponto preservar uma parte para poder manter um patrimônio histórico, mas conseguir rehumanizar. Qual área de memória construtiva da cidade? Mas poder intervir, né? Se você tomba realmente um bairro inteiro, uma região muito grande, você acaba... o que a gente tem visto aqui no nosso centro mesmo é que o pessoal abandona os empreendimentos. O pessoal abandona, fica aquele muro só lá na frente e internamente às vezes já caiu tudo e a pessoa tem que conservar a fachada só porque é obrigado, porque senão é multado, né? E aquilo acaba virando um elefante branco, ninguém usa mais para nada. E aí você não tem acaba virando Cracolândia, acaba virando... Não, sem dúvida. E isso é um problema para as cidades, né? Aqui em João Pessoa, diferente de Recife, né? Recife o centro na beira-mar, aqui por ser, vamos dizer, na parte interna da cidade, se bem que o nosso centro histórico é lindo, né? Tem um Porto Capim ali. Historicamente, a gente nasceu do Rio, né? Isso é uma característica completamente diferente da cidade. No nosso caso, como a cidade veio andando para a praia, né? Na contramão. Fazer esse movimento de volta sem discutir essa questão, sem rediscutir, né? Eu sei que tudo depende de legislação, depende de acordos aí entre vários órgãos, mas eu acho que analisar esse ponto aí é bem complexo. Mas eu acho que a gente já podia pegar essas cidades que conseguiram fazer isso como exemplo. Sim, com certeza. Por que não a gente começar a reavivar o centro com empresas de tecnologia? Porque isso a gente sabe que aqueles nômades digitais vivem muito por aí. Então eles não estão muito interessados se é para o centro. E nós somos uma cidade ainda quando eu digo principalmente o eixo principal dela, relativamente com distâncias pequenas, né? Quando a gente está falando com alguém que vem de cidades de grandes metrópoles, né, principalmente São Paulo e tal, que diz assim, nossa, vai demorar muito, meia hora, isso eu saio de um bairro para o outro, né, eu perco horas quando você está nesse cidade. Quando você fala assim, cara, em meia hora você está lá, o trânsito aqui é absurdo, cara, que isso é trânsito. Reclama aquele trânsito, sabe o que é trânsito. Então, de fato, você conseguir revitalizar o centro, foi melhor, né? Você faz com que a cidade ganhe como um todo. Veja, a gente está... E diversifica os investimentos. Claro, a tipificação disso. Né? A gente está recebendo agora, no polo turístico Cabo Branco, investimentos em um nicho hoteleiro que nós não tínhamos. Né? Tivemos algumas experiências de resorts, né? Uma que acabou não prosperando,
outro mais para dentro, né, do estado, mas em orla urbana da cidade, Com parque aquático. são os primeiros que estão chegando agora, né, e de vulto Grande enorme, porte, né, impactos assim que mudam de fato a característica da cidade. Então, esse é um fator indutor de um público novo para João Pessoa, um público de resorts. Mas uma pergunta que a gente conversava entre hoteleiros, inclusive, alguns questionamentos de construtores, enfim, de outros públicos, era assim, cara, isso vai afetar os hotéis ou o público de hotel da cidade? Ou vai afetar o mercado de flats? Ou vai afetar o mercado de Acho que essa é uma flats? pergunta também que Interessante. Né? os investidores em flats fazem, né? Pronto. Então, assim, quando você traz projetos dessa magnitude para uma cidade, você está abrindo o leque, a gente não tinha isso. Então, você está abrindo o leque para um público novo vir para a cidade. E por Hoje mais a que- gente está, eu estava vendo a palestra agora de manhã de Roma, a gente está com 1.300.000 visitantes no aeroporto aqui até agora, né? E o Romulo fez uma conta rápida lá, sendo muito, muito, muito conservador, que isso, a tendência é aumentar aí pelo menos mais 1 milhão, isso é para 2.500. exponencialmente. Isso só para você ter uma ideia. O aeroporto, depois dessa reforma, ela saiu de uma capacidade de carga de 2 milhões ano para 6 milhões. Então, assim, o aeroporto está preparado, Para receber esse público. inclusive, para um crescimento exponencial. E isso, inclusive, é uma lenda urbana que roda em João Pessoa, né? Muita gente diz, não, o aeroporto daqui não vai suportar, mas quem não sabe esses dados, né? A gente sabe que Sim. João Pessoa realmente está muito preparada, como mostrou também E a o quantidade projeto de de voos mobilidade aumentando. urbana que vai... E outra, vocês têm que considerarem que João Pessoa ela é a única capital do Brasil que tem 4 aeroportos no raio de 180 quilômetros. Então, A assim, gente é muito o favorecido. que João né? Pessoa recebe, o cara pode descer em Recife e vir para João Pessoa. O cara pode descer em Campina Grande Natal. e vir para João Pessoa. E ele pode descer em Natal e vir para João Pessoa. Então, os números podem ser maiores Então, do que isso. É. E são aeroportos que, para chegar em João Pessoa, todos têm pistas duplicadas, Não, com o acesso a é mobilidade, trânsito Todos excelente. eles, todos eles. Então, esse público novo que chega, né? É um público de resort, é um público que paga um ticket para estar dentro da estrutura. Você vai para um resort de grande Não porte, quer sair, né? você vai ficar lá. Cara, mas você, principalmente quem vem hoje para João Pessoa, que é esse algo novo no turismo nacional, né? A gente tem Maceió despontando também com muita força no turismo É. nacional, é uma cidade E o mercado Sim, imobiliário também está bem pujante. também está bem pujante, bem aquecido, mas João Pessoa viveu por muitos anos. Isso não vai mudar a questão geográfica, né? Porque ninguém vai tirar a cidade do lugar. Mas o fato da gente ser as duas capitais mais próximas do Brasil, João Pessoa e Recife, 110 quilômetros uma da outra, e Natal com 180, 200 e poucos, você tem e cidades essas que viveram seus auges, né? Recife é Orconcourt, é uma grande metrópole, já tem toda a pujança de divulgação, enfim, isso aí, um estado muito forte, né, em termos de investimento e tal, economicamente é muito forte, então traz a reboque toda essa conjuntura de visibilidade. Mas só para pegar um E gancho. Natal viveu isso há anos atrás. E a gente vê isso na fábrica da Fiat aqui do lado, né? Que é da Jeep. Que o Grupo Stellantis. Que a maior parte dos funcionários lá, dos executivos, escolheram morar em João Pessoa do que no Recife. Isso. Então isso a gente Mobilidade vê. urbana, A qualidade de Qualidade vida. de vida. Então, Ei, mas a gente não respondeu a Vamos lá. pergunta, a pergunta que não quer calar é: A pergunta a do chegada desses resorts vai impactar no nosso mercado de flats ou não? positivamente. Ou seja, Eu acho que, olha, não vai gerar uma baixa taxa de ocupação nos flats. Na Essa é a realidade, resposta. o público dos resorts são Diferente. potenciais investidores. investidores. Quem vem para um resort, O resort, Tem um ele ticket não médio concorre nem com os de regra hotéis alta. urbanos de João Pessoa. Não, é uma tem. tipificação, entendeu? Gente, Diferente. e a gente- Ele é o destino. E a O gente não resort está é o falando nem dos outros indutores de Sim. público para João Pessoa, que é o Parque Aquático sim, você está e falando. o Parque Temático, Sim, né? Então, sim, só sim. esses dois equipamentos São gatilhos são de grandes. proliferadores, catalisadores de demanda. Público que talvez não com certeza absoluta, com a entrega desses empreendimentos, né, que põe João Pessoa de fato numa visibilidade muito maior do que está tendo hoje. Veja só, nós estamos vivendo, e a gente é muito feliz por isso, nós estamos vivendo o processo acontecer, né? Eu vou entregar a idade aqui, não vou falar de idade, mas assim, eu venho de uma geração que não tinha 60 mais, tá bom. não, eu tenho 52 anos de idade, mas então, eu vivi
fazendo um paralelo nessa questão de produtos e serviços, eu vivi uma época que não existia, era embrionário. Televisão. Não, pelo amor de Deus. Não existia telefone. Internet. Na pujança que tem hoje. Era uma coisa assim, olha, isso vai acontecer e tal. Telefone celular. Eu vivi essa transição. Né? Hoje, ninguém vive sem isso. E a gente, na minha época de adolescente, criança, eu vivi sem isso. Entendeu? Então, o que é que está acontecendo com o João Pessoa hoje? Nós estamos vivendo hoje, todos nós, aqui independente da idade de todos, estamos vivendo esse momento de transição. Nós não estamos vivendo o auge do processo. Ele ainda vai chegar. Daqui tem 15 anos ainda. Então, o que é que está acontecendo? Isso já é transformador da cidade. O ciclo imobiliário, ele é mais longo. Então, não é como ciclo automotivo ou qualquer outro. O ciclo imobiliário, ele é mais longo. Então, a gente está no início dessa caminhada. Então, todo indutor de turismo para a cidade, de turista para a cidade, com esse viés, que o cara vem para cá e encontra essa qualidade de vida, uma orla urbana, que eu considero, é uma opinião minha, que não é só minha, uma das orlas urbanas mais bonitas do Brasil. É lindo aquilo. Nós temos empreendimentos, administramos empreendimentos beira-mar ali do Cabo Branco, por exemplo, nem tá no rooftop. Cara, toda a vida que eu subo, eu me impressiono, eu tiro foto, parece que eu tô vindo pela primeira vez. Eu olho pro lado do Seixas, eu olho pro lado de... Isso sem falar nos rooftop mais altos aqui, né? Pois você imagina lá em cima. Do Sky Bar. Então, todo instrumento, todo equipamento que esteja na cidade, com essa magnitude, por exemplo, dos grandes empreendimentos que estão chegando para ali, que vão trazer esse público novo, que vai dizer assim, cara, vou conhecer João Pessoa. Você vai para dentro de um resort desse, vai curtir ali as suas diárias com all inclusive, né? Dentro do processo. Mas, cara, você vai sair para conhecer. Você vai comprar pelo menos uns 50 flats lá na Você vai sair para... Vai ter que ir lá na Bloco comprar pelo menos 50 Então, se você sai... Vale a pena? Com certeza. Aí eu vou comprar, eu não vou mentir. Aí você é um potencial investidor. Então, esse público... Já comprou 20, viu? Estou negociando aqui. Pessoal, infelizmente... Tô escutando vozes. O tempo é curto, mas vamos fazer desse aqui a parte 1 da nossa conversa para ter a parte 2. Eu acho que... Porque acho que uma pegada de um tema bom seria a gente falar de Condotel, viu? Pronto. Trazer o pessoal aí, ó. Mas aí, pronto. E a gente quem sabe você não traz aqueles investidores árabes que são amigos seus lá para poder a gente fazer pelo menos uns 10 Condotel aqui na região. Que o Eto tem de conexões aqui. Mas eu vou dizer, se eu tivesse metade do que o povo pensa que eu tenho, tá? Marcar um jantar com ele aí, né? O cara é forte. Podemos conversar, viu, amigo? Terminar nossa conversa, né, cara, que a gente começou aí. Então, você já se lembra aí que vai ter esse próximo episódio aí falando sobre Condotel, viu? A segunda parte. Daqui uns dias aí vai ter o pessoal vir aqui de novo. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por acompanhar a gente aqui. Como a gente prometeu, a gente ia trazer convidados. Hoje a gente trouxe logo 2 de peso, de peso aqui, conteúdo riquíssimo. Então, não esqueça de compartilhar, de curtir, de mandar um alô pra gente lá, marcar a gente nas redes sociais. E eles vão vir novamente para aqui. Em dúvidas, mandem comentários que caminha para o pessoal aqui, eles vão ter o maior prazer de responder no YouTube, vocês. No Spotify, no Instagram, você acompanha a gente em todas as plataformas. Então, pessoal, muito obrigado, Cabo, muito obrigado, Marcos. Querem deixar aí as redes sociais de vocês? Como é que a gente encontra vocês? Como é que o investidor vai encontrar lá os maravilhosos empreendimentos aí que vocês operam hoje? @Welcome Hotéis, né? Da Welcome. Particularmente, @MRG Abrantes. Você tem? Você é tão antigo? Tem, eu vivi a transição, amigo. Caio CB Souza, @Caio CB Souza. A gente tá super feliz aí pelo convite. Acho que um papo flui bastante. A gente passava a noite aqui, né? Sem dúvida nenhuma. A pizza tá para chegar. Então, vocês não vão ver, mas a gente vai continuar aqui ainda aqui na mesa, tá? E quem for lá nos hotéis vai conhecer o Elquinho, né? É uma persona nossa. Em todos os hotéis ele está presente e aí a criançada adora, né? Beleza. Obrigado então, pessoal. Obrigado, você pessoal. Que não assistiu, nos assistiu até agora. Valeu. Espere os próximos episódios que vem muita coisa boa. Gente, profissionalização. Essa é a temática.